Mas primeiro vamos para o grande tema. Vamos para a questão de toda a controvérsia envolvendo Mushoku Tensei e as ações do seu protagonista, Rudeus. Vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu adoro que esse assunto sempre aparece em inúmeras formas diferentes. Sempre quando você tem, por exemplo, um protagonista de Isekai fazendo algo moralmente questionável, esse assunto sempre volta à tona. O exemplo mais famoso disso, eu acho que todos vocês que estão me vendo devem conhecer, é o Guto falando de esse anime deveria ser crime para Tate no Yusha. Então, essa é uma discussão bem recorrente. A moralidade de ações de protagonistas, a moralidade de ações de personagens ficcionais. O que isso significa? Isso é um problema para obras de arte, isso é algo que nós deveríamos observar como uma questão para levar a sério e discutir. Vou começar e ser bem sincero em relação ao que eu acho. Essa discussão toda é uma enorme perda de tempo, essa discussão não tem bons pontos, essa discussão é um negócio que eu acho extraordinário, assim, tipo, se você perguntar para qualquer pessoa que acha, não, por que é um problema o Rudeus ser um tipo de pessoa que tem atitudes questionáveis? Elas vão dar 15 razões diferentes para por que isso é um problema, e nenhuma delas constitui um problema real, nenhuma delas é qualquer defeito, é qualquer falha que se pudesse aplicar ao anime. É muitos argumentos, olha só, se o autor escreveu um personagem assim, com esses tipos de atitudes, que não vê problema na escravidão, o autor, talvez ele mesmo defenda a escravidão. Tá, imagina que isso seja verdade. Como, a partir das ações de um personagem ficcional, você é capaz de determinar a moral e os valores políticos do autor, assim, tipo... Não dá pra criticar e conhecer quem é uma pessoa a partir de um personagem que ele escreveu e ele tem uma ideia ruim. Você tem isso. Tipo, não dá pra se conhecer sobre o autor e, mesmo se o autor de a pessoa que fez Mushoku Tensei fosse uma pessoa merda, fosse uma pessoa de moral questionável, quem liga pro que o autor de Mushoku Tensei acredita? Ninguém. Isso não é uma crítica, isso não é um ponto válido contra o anime de Mushoku Tensei. Então tem isso, mas tem gente que vai falar, não, o autor não sabe transmitir a ambiguidade moral, o autor não sabe passar e mostrar o Rudeus é uma pessoa merda, que você não deveria torcer. Em relação a esse ponto de falta do autor transmitir um claro julgamento ao Rudeus quando ele tem ações ruins, como ele compra uma escrava e ele não acha a escravidão ruim, esse é um argumento muito engraçado, porque eu não vi Mushoku Tensei, eu não sei se existe algum nível de condenação, existe algum nível de o autor estar criticando o Rudeus abertamente dentro da história. Mas eu consideraria um problema se o autor escreve o Rudeus com um claro tom condenativo, com um claro tom moralista. Porque uma das coisas que eu acho mais incômoda dentro de uma história é um tom moralista. É um tom de o autor está claramente pegando as ações do personagem como um exemplo de algo que é errado, e ele tem que transmitir exatamente como ele enxerga essas ações, ele tem que determinar como as pessoas interpretam, e ele precisa passar para você diretamente como você deve ver o personagem. Não, essa questão de você perceber o que é certo e errado é muito mais um trabalho da audiência, é muito mais um trabalho que o autor pode fazer, ele pode retratar eventos, ele pode trazer nuances, ele pode trazer características. Mas um autor bom, ele deixa em aberto, porque a audiência que tem que julgar as ações morais do Rudeus. A audiência tem que interpretar o que elas acham certo ou errado. O autor, basicamente, quando ele tenta delimitar muito fortemente quais são as correntes de interpretação aceitáveis e como nós podemos interpretar o personagem, eu acho que nisso
ele extrapola muito as funções dele e ele entra numa dinâmica que eu acho bem errada. Mas a questão é que não existe uma resposta específica em relação a por que as ações do Rudel são um problema. Você entra no mérito dessa discussão e você não tem muito o que você responder, porque ninguém é capaz sequer de formular o argumento. Porque o Rudel ser uma pessoa ruim, o Rudel fazer coisas moralmente merdas em ficção, isso é um problema, isso é alguma razão para não gostar da obra, isso é um defeito. Eu já falei várias vezes sobre esse mesmo ponto e eu não quero falar sobre isso em grandes detalhes, mas quando você tem um personagem ficcional fazendo uma ação, cometendo um determinado ato e tendo um certo tipo de atitude, o que eu sinto que pessoas não são capazes de fazer é entender, ok, você vê um assassinato num evento ficcional, você não tá vendo uma pessoa sendo morta, você não tá vendo um negócio que é moralmente questionável, você não tá vendo um crime, tipo, se o anime que deveria, se o Guto fala, o anime que deveria ser crime, porque apologia à escravidão supostamente é crime, quando você vê um assassinato, você não está vendo um crime em tela, você está vendo arte, você está vendo uma representação, uma reimaginação. Os símbolos e os eventos retratados, elas não trazem todas as questões morais e todas as implicações do mesmo evento na realidade. Então, você pode fazer o que eu fiz, trazer um assassinato ficcional para um assassinato real, ou o Rudel falando que não tem problema com a escravidão, como uma pessoa defendendo a escravidão no mundo real. Não existe nenhuma semelhança entre as duas coisas, não existe nenhum teor moralmente que a gente pode estabelecer a partir dos eventos ficcionais. Eu queria deixar isso claro. Sim, Vitex, estou fazendo aqui a live defendendo o Mushoku Tensei porque não é Mushoku Tensei, tipo, Vitex. A questão não é Mushoku Tensei, a questão é que eu já vi esse mesmo tipo de atitude sendo feita para um monte de coisas, até trabalhos que eu gosto. Então, eu acho que essa questão de moral e essa questão de pessoas importando os julgamentos éticos delas para tratar atos de personagens ficcionais é um negócio que é extremamente problemático para mim. E é um negócio extremamente danoso para mim, porque eu concordo que ficção, ficção reflete questões da realidade. Você entra para ver um negócio de ficção, tipo, não pra, nossa, eu vou me perder no mundo ficcional, eu vou escapar da realidade. Isso eu acho que é um problema, que as pessoas, uma visão errada. Eu acho que ficção é quase sempre sobre a realidade. É quase sempre uma reimaginação da realidade, uma versão da realidade mais significativa, mais emocionalmente dramática. Uma apresentação de emoções e ideias e significados do mundo real, trazidas numa animação, trazidas numa novel, trazidas em um filme. Então, eu concordo que ficção é muito sobre a realidade, mas o grande poder de ficção é precisamente a capacidade de apresentar situações, apresentar ideias e apresentar negócios que refletem questões do mundo real, mas a gente não vê no mundo real. Tipo, você ter um universo onde a escravidão é legalizada e até vista como positiva, isso é muito importante dentro de ficção, porque isso levanta muitos questionamentos que nós não temos no mundo real, como o que gera uma sociedade assim? O que pessoas que vivem num mundo onde a escravidão é algo normal pensariam? Quais os valores morais dessa sociedade? Como isso reflete a nossa própria sociedade? Então, você ter, de certa forma, em ficção, coisas moralmente questionáveis, sociedades quebradas com coisas odiosas, isso é o papel de ficção. Você fazer essas perguntas, você imaginar esses cenários e você pensar, não, o que essa sociedade seria? Quais os valores morais que ela levantaria? Quais as questões que pessoas que estão nessa sociedade com elementos de escravidão pensariam? Então,
Eu acho que questionar o fato de ficção criar um cenário desconfortável, retratar de uma outra forma o fenômeno do mundo real, é você ir exatamente contra o que ficção deve fazer. Ficção deve levantar essas perguntas. Ficção deve levantar outros cenários, deve trazer coisas morais e visões de mundo diferentes para o espectador. Então, esse é o meu ponto, assim, tipo, sobre o Mushoku Tensei. Quando o Mushoku Tensei cria uma sociedade com escravidão normalizada, as pessoas levam como, nossa, o cara está defendendo a normalização da escravidão, quando o trabalho de ficção é você refletir sobre a realidade, mas você mudar algumas características para você trazer um ponto de vista completamente diferente. Você traz o conceito de escravidão na nossa realidade e você traz um conceito completamente diferente, com personagens em um mundo completamente diferente. Isso é o que ficção faz. Esse é o tipo de perguntas que ficção levanta e esse é o tipo de cenários que são interessantes. Especialmente num trabalho como o Mushoku Tensei. Vitex, pior que o Mushoku é bem mídia, eu concordo com você, Mushoku... Eu não concordo com você porque eu não assisti Mushoku Tensei, tá? Tipo, nada do que eu estou falando é unicamente aplicável ao Mushoku Tensei, tipo... Eu sinto que pessoas precisam levar a ética de ficção um pouco mais a sério. Eu sinto que pessoas precisam debater um pouco mais essa questão, levar a sério. O que significa você ver atos eticamente questionáveis em ficção? Eu sinto que pessoas precisam levar isso um pouco mais a sério, mas... essas discussões que são levantadas, como por exemplo, o pessoal cai matando em Mushoku, não são questões de pessoas querendo levar a sério moralidade. São questões de pessoas querendo trazer os valores morais delas, os julgamentos do que é certo e errado delas, e querendo calar a discussão, querendo calar a obra, querendo tipo, impor a visão moral, querendo impor o que trabalhos ficcionais podem fazer, e julgando esses valores baseados em certo moralismo, em certa visão de mundo dos próprios caras. Assim, eu não acho que você está realmente tendo uma discussão, você está tendo muito pelo contrário quando você tem esses ataques deliberados a Mushoku Tensei, por exemplo, que eu não assisti, mas...